Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, eu vou ler versos 30 e 31, e eu escolhi esse texto para abrir a nossa série, Milagres, os extraordinários feitos de Jesus. Esse texto que eu vou ler, João 20, versos 30 e 31, é curtinho, mas é o melhor texto que eu pude pensar para resumir ou introduzir o assunto de milagres, já que ele revela explicitamente, se não o único propósito, um dos propósitos mais importantes dos milagres de Jesus. Então, nós vamos ler esse texto, depois eu vou expor o que nós pretendemos fazer nessa série, tanto eu quanto o pastor Jailson, e depois nós vamos entrar nas lições do texto propriamente dito, à luz do resto da Escritura. Então, acompanhe a leitura que eu farei dos versos 30 e 31 do capítulo 20 de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deixa eu explicar um pouquinho daquilo que eu e pastor Jailson planejamos desde o ano passado e vamos executar nos próximos 8 domingos, se Deus quiser. Nós queremos fazer uma série em que nós vamos expor diferentes milagres de diferentes evangelhos, mas não só para o conhecimento seu, adulto. Nós vamos envolver as crianças, já que as crianças irão estudar os mesmos milagres, quase todo domingo, não vai bater todos, com exceção de 1 ou 2 só, mas em quase todos os domingos as crianças vão estudar os mesmos milagres que eu e pastor Jailson vamos expor aqui durante o culto. Portanto, é um momento de nós fazermos algo parecido com o que aconteceu no ano passado, para quem se lembra, quem estava na igreja já, onde nós estudamos os 10 mandamentos e tentamos interagir sermão com aula. O que não vai acontecer é nós termos aulas entre os adultos, mas eu vou partir do pressuposto que as mensagens aqui serão suficientes para gerar reflexão em você, adulto, e que as crianças tenham a oportunidade de ver novamente essa história, agora contada de uma maneira mais adequada, adaptada às necessidades deles. Portanto, é um momento de nós refletirmos sobre esses feitos extraordinários de Jesus. Eu vou fazer uma introdução. Hoje, domingo que vem, o pastor Jailson vai falar sobre acalmar a tempestade. No terceiro domingo eu vou falar sobre o poder que Jesus tinha sobre o inimigo, sobre os demônios. Depois, na Páscoa, o pastor Jailson vai falar sobre o poder de Cristo ressurgir, ou ressuscitar aqueles que estavam mortos. Depois eu vou falar sobre a cura de um cego. Depois multiplicação de pães, o pastor Jailson, vou falar de leprosos e o pastor Jailson vai fechar a série. Então nós vamos fazer, igual nós fizemos os 10 mandamentos, vamos intercalar, tentando mostrar à igreja de diferentes maneiras, como é que esses feitos devem nutrir a vida do povo de Deus. Como é que esses feitos de Jesus devem fazer-nos conhecer melhor a Cristo e assim nutrir o seu povo. Bem, qual é a ideia dessa série? Bem simples, eu quero que durante todas as mensagens minhas e do pastor Jailson, a gente pense em 2 coisas básicas. E você vá pensando nisso, à medida que você reflete sobre milagres. A primeira delas é, o que os milagres revelam acerca de Jesus, o operador de milagres? Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente pensa em milagres, frequentemente nós pensamos em coisas que nós podemos ganhar com isso. Mas como eu vou mostrar na mensagem de hoje, antes de falar do que nós podemos ganhar com isso, temos que pensar sobre o que eles revelam de Jesus. O que eles ensinam acerca de Jesus. Como é que Jesus se mostra através dos milagres. E nós vamos ver como os milagres em geral, mas cada um em particular revela diferentes facetas, diferentes aspectos do nosso Salvador. E a segunda pergunta que eu quero trabalhar aqui hoje e no decorrer dessa série, é o que podemos aprender e esperar em relação a tais feitos de Cristo, ou do Cristo, isto é, do Messias. Então, o que nós aprendemos de Jesus e o que a gente pode esperar desses milagres realizados por Jesus Cristo? Essa é a ideia da série. E eu pensei nessa série como sendo importante, exatamente porque existe uma fascinação pelo sobrenatural.
Eu diria que essa fascinação sempre houve, mas eu quero chamar a atenção das características mais presentes no nosso tempo, que mostram que as pessoas realmente estão atrás, gostam dessas coisas e vivem procurando coisas relacionadas ao sobrenatural. Então veja só, a nossa sociedade, vamos começar pensando naqueles que não estão na igreja. A nossa sociedade não mais despreza a fé como costumava desprezar no passado. E o misticismo que desprezava no período racionalista. Houve tempo em que crer era sinônimo de fraqueza. Hoje em dia não, hoje em dia você pode ser um culto e ainda assim ser um religioso. Hoje em dia as pessoas não desprezam mais. Diferente do período racionalista, onde as pessoas diziam que quem crê é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem bom raciocínio, não entendeu o que a ciência revela acerca do ser humano. Hoje em dia as pessoas têm coragem de dizer que são religiosas, ainda que sejam cultas, ainda que sejam estudadas. Veja só, mas essa religiosidade, ela é uma confiança sem um Deus. Eu lembrei, enquanto eu estava preparando essa mensagem, de uma música que ficou muito famosa no final da década de 90, cantada pela falecida Whitney Houston e a Mariah Carey, chamada Believe. Ela até ganhou Oscar de melhor canção original. A música fala assim, que você consegue os milagres se você crer. Mas o que chamou a minha atenção da música é que em nenhum momento menciona Deus. Qualquer Deus. Não é só o Deus verdadeiro. Qualquer Deus. A música fala de milagres, fala de fé, mas não fala de quem é que traz essas coisas. Só fala que se você crer, milagres acontecerão. Esse é o tipo... Agora, se ganhou o Oscar de melhor canção original, faz a gente pensar que isso combina com o que as pessoas gostam. Combina com o que as pessoas aspiram. Tem a ver com o que as encanta. E isso revela um pouco do nosso tempo. Semelhantemente, pessoas cultas não têm receio de aderir a rituais considerados bruxaria em tempos passados. Por exemplo, hoje em dia, como eu falei, as pessoas podem ser adeptos de candomblé, de umbanda, e ninguém vai dizer assim, isso aí é coisa de bruxo. Não, é uma pessoa culta, mas ela também é. Isso aí é pessoa que não tem problema em conectar o misticismo com a falta de fé no Deus verdadeiro. Eu coloquei uma coisa que pode parecer estranha para você, mas eu coloquei OVNIs ali por um detalhe curioso, que é o seguinte: você já percebeu como as pessoas têm anseio por vida além desta que eles conhecem? Pois a Bíblia diz que existe, mas eles não querem a vida que a Bíblia revela. O que eles querem é naturalizar algo extraordinário. É por isso que os extraterrestres fascinam tanto pessoas, inclusive cientistas. Porque é uma maneira de naturalizar algo extraordinário. Isso é só para mostrar para você que as pessoas são fascinadas pelo sobrenatural, mesmo quando elas não admitem. Elas são fascinadas. Isso as cativa. Isso não é verdadeiro só na sociedade. Isso é verdadeiro também na igreja, lógico. No contexto eclesiástico, o movimento carismático tem legitimado a expectativa de que Deus vai operar milagres frequentemente. Então o que tem acontecido, desde que o movimento carismático tomou conta do cenário evangélico no mundo, e principalmente no Brasil, é que as pessoas estão agora legitimadas, elas entendem que é justificado pensar que Deus sempre vai fazer milagres. Tem uma música que alguns de vocês devem ter cantado bastante na mocidade, já faz alguns anos, chamada Rompendo em Fé, que falava assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Em outras palavras, se um milagre não acontecer, outro acontece. Se um milagre não acontecer, outro vai acontecer. Falava de mover no sobrenatural. Por quê? É a expectativa de que Deus sempre faz isso. E muitas pessoas estão atrás dessas coisas. Por isso que uma série de milagres é importante. Porque ela vai tratar de problemas que estão presentes não só na sociedade, esse fascínio pelo sobrenatural, mas inclusive dentro da igreja, onde as pessoas querem que isso aconteça para que todo mundo dê muitas glórias a Deus. Mas tem alguma coisa fora de lugar nessas duas ênfases, e é isso que eu pretendo mostrar. Por quê? Porque João vai nos ensinar que milagres são eminentemente
sinais. O que isso quer dizer? Deixa eu explicar. Há 3 palavras mais comuns no Novo Testamento para milagres. As outras 2 não são tão usadas por João. Uma não aparece, que seria a Dinamis, que diz respeito aos feitos poderosos, ao poder de Deus, né? Então, Dinamis ou Terata, que é uma palavra que diz respeito às maravilhas, e essa aparece uma vez só em João, mas aparece bastante, por exemplo, no livro de Atos, sempre fala de sinais e maravilhas, essa é a outra palavra, maravilhas. Mas a palavra sinais é favorita de João. Ele é quem mais usa essa palavra no Novo Testamento. Por quê? Porque para ele, milagres não são momentos em que Jesus vai fazer uma demonstração de quanto ele pode, para você ficar de boca aberta. Em nenhum momento João entende que milagres são uma coisa que Jesus pode fazer assim para todo mundo falar assim, ó. Não. Eles sempre apontam para outra coisa, por isso que eles são sinais. A intenção deles é ir adiante, é revelar algo. Eu coloquei no slide, os milagres de Jesus não são meras demonstrações de poder, mas apontam para realidades mais profundas a serem percebidas com os olhos da fé. Então é interessante ver como Jesus Cristo sempre tem essa preocupação. A ideia é apontar para a glória por detrás do sinal. Lembra do famoso verso? O verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória de Deus. Então, o que esse texto está significando? Que a ideia era mostrar a glória de Deus. Mas todo mundo viu a glória de Deus? Não. O texto que a gente leu na ordem de culto, isto é, de transformar água em vinho, ela mostra que outros viram o milagre, mas só os discípulos creram nele, viram a glória de Deus. Então nem sempre viam, mas o propósito era mostrar a glória de Deus. Então João está sempre preocupado em mostrar alguma coisa. Tanto é que muitas vezes os sinais eles são desenvolvidos com discursos. Por exemplo, quando falarmos da multiplicação dos pães, pastor Jailson vai pregar sobre a multiplicação dos pães em João 6. Depois que Jesus multiplica os pães, ele vai ensinar para as multidões que ele é o pão da vida. Então ele vai mostrar como a multiplicação dos pães deveria apontar para outra realidade mais sublime, e não simplesmente para encher a pança. Quando Jesus Cristo cura o cego de nascença em João 9, ele diz que ele é a luz do mundo, por isso ele vai trazer luz a quem está nas trevas. Então essas conexões que às vezes, nem sempre, mas às vezes João faz, é para mostrar que os sinais deveriam apontar para uma realidade mais profunda, mais sublime. Por exemplo, Cristo, quando ele cura, quando ele mata a fome, ele está suprindo nossas necessidades. Quando Jesus Cristo, por exemplo, cura aquele homem que estava lá perto do tanque de Betesda, tem em João capítulo 5, e a cura do cego de nascença, as duas acontecem no sábado. Curiosamente, João registra 2 curas no sábado. Por quê? Para mostrar para você e para mim que o Filho de Deus veio trazer descanso para os nossos corpos e para as nossas almas. Sábado é sinônimo de descanso. O que ele veio trazer é descanso, mas nem todo mundo entendeu. Tanto é que a maioria dos judeus ficaram irados com ele. Irados porque ele quebrava as regras do sábado. Mas eles não entenderam os sinais. Mas milagres são eminentemente sinais. Devemos atentar para isso. E como sinais, existe algo aqui que está explicitado no nosso texto. O texto fala assim, versículo 31. Que esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o evangelista João, ele seleciona alguns sinais, a maioria dos acadêmicos vai dizer que são 7 sinais, com o intuito de apontar para Jesus como o Messias, isto é, o ungido, o prometido Salvador, desde o Antigo Testamento, o Filho de Deus. E essa promessa e esses sinais, João entende que bastam. Ele seleciona alguns, mas ele sabe de muitos outros. Ele fala isso no seu evangelho. Ele fala existem muitos outros, mas a ideia é apontar para esse que é o Filho de Deus. Vá no capítulo 10. Vamos olhar versículo 37 e 38. Lá, Jesus mostra que as pessoas deveriam crer pelo que ele faz. Olha só. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Então, a ideia era mostrar que ele era igual ao Pai.
O versículo 30 ele fala, eu e o Pai somos um, desse mesmo capítulo. E nos versos 41 e 42, olha a reflexão de alguns. Iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal. Porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Jesus estava falando, creiam em mim, por causa das obras que eu faço, são semelhantes às do Pai. Então, João quer registrar alguns sinais, ele seleciona alguns somente, porque ele entende que eles são suficientes para dar testemunho de Jesus como o Filho de Deus. E ser o Filho de Deus, para João, não significa ser menor do que Deus, mas ser da mesma essência de Deus, igual a Deus. É isso que o Evangelho de João quer mostrar. Então veja só, João os julga suficiente para despertar a fé de incrédulos e fortalecer os crentes. O que eu quero dizer com isso? Eu li alguns bons acadêmicos que falam assim, não, o propósito de João é evangelístico, ele quer que as pessoas creiam em Jesus e se convertam. E eu li outros que dizem, não, o propósito de Jesus é fortalecer os que já são crentes. Eu não creio que seja um ou outro, me parece que os dois são verdadeiros. E a dica que eu consigo dar a vocês é que tem momento que milagres acontecem só para ajudar ou socorrer discípulos. Por exemplo, em João tem um momento em que Jesus anda por sobre o mar. Mas não tem ninguém ali testemunhando, a não ser os discípulos. E Jesus fala, não tenham medo. Jesus está mostrando que ele está fortalecendo a fé dos que já creem. Mas tem momentos que ele fala com quem ainda não o conhece. O cego de nascença, por exemplo, ele fala assim, você crê no Filho do Homem? Fala para mim quem ele é, que eu vou crer. Ele não conhece ainda o Filho do Homem. Ele sabe que ele era cego e agora ele vê. Mas ele não conhece o Filho do Homem. E quando Jesus o apresenta, ele fala, creio. Então tem momentos que alguns sinais, isso eu poderia mostrar de praticamente todos os sinais de João. Tem momentos em que a gente percebe claramente que Jesus está apontando para que um descrente agora se torne crente. E tem momentos que ele pega um crente e fortalece a fé desse crente. Vou dar um exemplo que junta os dois. A ressurreição de Lázaro. Quando Jesus Cristo chega para Marta e fala assim, Marta, você crê que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? E Marta fala, eu creio. Só que ela não entendeu ainda todas as implicações. É por isso que a ressurreição do seu irmão vai ajudá-la a fortalecer a fé, à medida que ela conhece melhor a Jesus. Então, ele está fortalecendo a fé de uma mulher que já é crente. Mas no mesmo milagre, Jesus Cristo ora ao Pai assim, Pai, estou te falando essas coisas, não porque eu precise falar isso, mas para que todo mundo ouça que o Senhor me enviou. E aí diz o texto que por causa disso muitos creram nele, diante daquilo que ele fez ao trazer Lázaro de volta à vida. Então, os milagres, eles sempre visam a fé, tanto daqueles que não creem para passarem a crer, quanto daqueles que já são crentes, mas que precisam ter sua fé fortalecida. Então, milagres têm um propósito evangelístico e um propósito pastoral. Agora, existe uma coisa acerca dos sinais da fé que pode deixar a gente um pouco, confuso. Por quê? Nem sempre os sinais despertavam a fé nos contemporâneos de Jesus. Lá no capítulo 12, se você for no capítulo 12, verso 37 a 40, fala assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. O que a gente percebe aqui é que Jesus tinha feito muitos sinais. Verso 37 fala, tantos sinais, e no entanto, eles não tinham crido. Você lembra que em outro evangelho, os judeus até chegam a pedir mais um sinal, como se mais um fosse resolver. Jesus, mostra um sinal aí para a gente crer. Aí Jesus fala, geração incrédula. Por quê? Não lhes faltavam sinais. Não lhes faltavam sinais. Então, a gente deve questionar qual é a relação de sinais e de fé. Porque essa incredulidade não é só dos dias de Jesus, ela também acontece em outros períodos em que sinais ocorreram. Aprenda isso. Existem 3 períodos, só 3 períodos na Bíblia, em que Deus operou sinais e maravilhas através de homens. O primeiro foi durante o período de Moisés e Josué. Depois Elias e Eliseu, e depois Jesus e os apóstolos. Em outros momentos Deus fez coisas miraculosas, mas normalmente não usando servos. Fez imediatamente, por assim dizer.
Mas esses 3 períodos em que esses homens vinham falar em nome de Deus e faziam coisas gloriosas, eles foram marcados por incredulidade. Lembra que Moisés conduzia um povo que vivia reclamando? E vivia incrédulo em relação às promessas de Deus? O povo andava pelo deserto e falava, não vai ter comida. Esse Deus vai matar a gente de fome. Esse Deus vai matar a gente de sede. Os gigantes, Deus tinha feito coisas tão grandiosas, mas os gigantes, ninguém vai vencer os gigantes. Então perceba, era repleto de milagres, e no entanto as pessoas eram incrédulas. Elias então, o período de Elias e Eliseu é pior. Elias está fazendo coisa espetacular, ele está tirando sarro dos servos de Baal. Os servos de Baal estão lá orando para Baal, fazer algo miraculoso e nada de Baal. Aí ele fala assim, grita mais alto, de repente Baal deu uma cochilada, ele tira sarro ainda. E depois roga a Deus que faça algo maravilhoso, e Deus faz. E no entanto, o reino do norte é repleto de incredulidade. E com Jesus não foi muito diferente. Quando termina os evangelhos, você não vê assim, 10.000 igrejas plantadas por todo o Oriente Médio, com milhares de pessoas. Não, um grupinho assim de discípulos. Então, isso deve fazer a gente ponderar. Qual é a relação de sinais e fé, se aparentemente eles não produzem tantos fiéis assim, quanto a gente esperaria? E deixa eu dizer uma coisa a mais. Às vezes havia fé, mas não era saudável. Por exemplo, capítulo 2, versos 23 a 25, é um texto que fala assim que muitos creram nele, mas Jesus não se entregava a eles, porque conhecia o coração humano, conhecia a natureza do homem. Porque a fé deles não era uma fé assim, tão pronta a seguir a Jesus Cristo. Eles viam, mas a sua fé não era a fé de quem queria seguir a Jesus. Tanto é que a história que vem em seguida é a história que confirma isso. A história de Nicodemos, que vem conversar com Jesus de noite, escondido, para ninguém saber. E aí Nicodemos, para se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus, tem que começar a abrir o jogo. No capítulo 7 ele começa a defender Jesus, criticam ele. No capítulo 19 ele vai e enterra Jesus. Finalmente ele saiu do escuro, saiu do seu esconderijo. Mas o que eu quero mostrar é que nem sempre a fé era saudável. Por exemplo, capítulo 12, versos 42 e 43, texto que a gente estava lendo, diz assim que muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, porque eles não queriam ser expulsos das sinagogas. Os fariseus disseram assim, quem for seguidor de Jesus, cai fora, não pode vir adorar aqui na sinagoga, não pode vir aprender. Como a sinagoga fazia parte da religião deles, o que eles faziam? Não confessavam a Jesus em público. Diz o texto que eles criam, mas não o suficiente para confessar em público. E o verso 43 fala, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o último exemplo ruim de fé é o de Tomé. Lembra que Tomé crê na ressurreição depois que Jesus mostra as marcas e faz ele encostar? Mas Jesus fala assim, olha Tomé, porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, o que eu quero mostrar é que essa relação entre sinais e fé não é simples. Muitas vezes as pessoas não creem, e alguns creem, mas de maneira ruim. Então, o que a gente deve pensar? Qual deve ser a relação dos milagres com a nossa fé? Então, agora é que a gente precisa aprender algumas coisas acerca da natureza dos milagres. Primeiro, milagres não são violações da natureza humana. Atenção para a gente aprender uma coisa. David Hume, o grande filósofo escocês, era um cético da realização de milagres, porque ele entendia que você só podia provar alguma coisa mediante experiências, mediante o empirismo que ele levou às últimas consequências. Então para ele, se as coisas não acontecem regularmente, ou ninguém jamais testemunhou de que aconteceu, então não pode ser real. Esse relato da Bíblia aí tem que ser falso. Mas o problema não é a incredulidade de Hume que eu quero destacar agora. O problema é as pessoas, os cristãos, muitas vezes, entenderem que todas as vezes que um milagre acontece, há uma violação da lei da natureza, ou uma interferência de Deus nas leis da natureza. E alguns cristãos entendem e definem milagre assim, mas essa não é a melhor definição de milagre. Por quê? Porque às vezes Deus usa coisas que são naturais para fazer milagres. Vou dar um exemplo. Quando Deus fez o mar vermelho se abrir, diz o texto lá em Êxodo que soprou um vento. Tá certo que normalmente o vento não fazia isso, mas naquele dia fez.
Deus fez fazer. Fez com que o vento natural criasse um espaço seco para o povo passar. Então nem sempre Deus quebra com regras ou atua de forma completamente sobrenatural. E nem só isso, não são os únicos atos sobrenaturais. Deixa eu explicar isso aqui, porque isso aqui nem sempre é compreendido. A gente fala de milagres como sobrenatural, mas a verdade é que Deus não intervém apenas quando age miraculosamente. Sabe por que o seu coração está batendo nesse momento? Porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Escritura diz que tudo é sustentado nessa vida por causa da atuação direta dele. Portanto, aquilo que a gente chama de providência, o cuidado de Deus da criação, também é sobrenatural. E eu digo isso porque às vezes a gente, no afã de ver milagres e de exaltar milagres, nos esquecemos de que o sobrenatural acontece todos os dias. Quando Deus sustenta você em vida, quando Deus sustenta as coisas que existem, existe participação do sobrenatural. Então, primeiro, milagres não são violações da natureza, não são os únicos atos sobrenaturais, e não são o padrão do livramento divino. Eu quero dizer com isso que nem sempre Deus fez isso. Na verdade, na maioria das vezes, Deus não livrou o povo mediante milagres. Tinha vezes que eles tinham que ir para a guerra. E morriam, alguns deles morriam. E isso deve nos ensinar acerca do aspecto extraordinário dos milagres. O que é extraordinário não acontece sempre. Na verdade, não é para acontecer sempre, senão não seria extraordinário. Mas não é curioso que crentes queiram fazer do extraordinário algo comum? Milagres não são o padrão comum do livramento divino. Mas o que eles são então? Então eu quero começar apontando para isso aqui. Eles são revelações de Jesus como o Cristo. Eles mostram Jesus como o Messias prometido. E deixa eu explicar o que isso revela acerca de Jesus. Porque eu acho que aqui nós temos que conhecer mais o nosso Salvador e amá-lo com isso. Veja só. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. As obras revelam que Ele é igual ao Pai. Nós já lemos o texto de João 10. Ele é quem torna visível a glória do invisível. Por que isso é importante? Deus é tão cuidadoso com você e comigo, que Ele não se deixa no escuro. Ele se mostra. E Jesus é a demonstração mais misericordiosa de Deus. Porque Ele se mostra igual a você. Ele se apresenta como um que é igual a você. Portanto, quando nós conhecemos a Jesus Cristo e os seus sinais revelam algo de Jesus Cristo, revelam a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ali a gente está vendo um nazareno, como as pessoas costumavam enfatizar. Quando eles viam alguns sinais assim, de vez em quando eles ficavam tão pasmos. Peraí, isso não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Aquele com quem a gente joga bola lá, né? Quer dizer, tem um aspecto de algo comum junto com algo fantástico. Mas é para mostrar para você que o Pai, que o Deus triuno, está presente na forma de um homem. Portanto, eles revelam acerca de Jesus ser igual ao Pai, a maior expressão do Pai. E eu preciso enfatizar isso porque nem sempre isso é compreendido. Quando você e eu achamos que nós entendemos, a gente ainda não entendeu tudo. Deixa eu explicar por quê. Filipe andou com Jesus, tá? É mais do que você e eu. E mesmo tendo andado com Jesus, ele fez aquela fatídica pergunta: Jesus, dá para mostrar o Pai? Ele queria mais. Ele não percebeu a riqueza da revelação em Jesus. E às vezes a gente faz isso. Pastor, como? Nós dizemos que acreditamos em Jesus. A gente gosta de Jesus. Jesus é tudo para mim. Mas eu quero outras coisas que Deus não está dando. É por isso que eu estou frustrado hoje. Eu quero outras coisas que Deus ainda não me trouxe. É por isso que eu estou abatido. Então eu também vejo a Jesus Cristo como sendo menor do que Ele é. Porque parece que Ele não basta. Isso é para que a gente aprenda que se milagres revelam algo de Jesus,
é de que ele é a revelação perfeita e suficiente de Deus. Segunda coisa que eu acho linda acerca de milagres. Escute isso aqui. Milagres são a restauração da ordem natural. Lembra que eu falei que milagres não são a violação das leis da natureza? Pois alguns autores têm me feito enxergar que é o contrário. Deus não está violando as leis da natureza, Ele está restaurando a natureza, a sua criação original. Doenças não eram para fazer parte da criação. Fome não era para fazer parte da criação. Demônios, morte não eram para fazer parte da criação. Mas como fazem? Quando Jesus Cristo vem, Ele dá demonstrações de voltar atrás, ou de restaurar a ordem original. Então atenção para a beleza disso. Primeiro, Jesus Cristo vai mostrar as mesmas coisas que o Pai. E segundo, essas mesmas coisas são reveladoras. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito bonitas é, você já parou para perceber em como vários dos milagres de Jesus são repeteco do que Deus fez no Antigo Testamento? Por exemplo, Deus não matou a fome do povo de forma extraordinária, pois Jesus fez igual. Deus não acalmou o mar quando Jonas foi lançado, pois Jesus fez igual. Deus também, por vezes, curava enfermos. Ele fez isso com o rei Ezequias, pois Jesus fez igual. Deus ressurgiu os mortos através do ministério de Elias, por exemplo, pois Jesus fez igual. Os grandes feitos de Deus no Antigo Testamento são repetidos por Jesus. O mesmo Deus que controla o mar vermelho é o Deus que controla o mar na pessoa de Jesus Cristo, que acalma a tempestade. Jesus está se revelando como o próprio Deus para mim e para você, e está dizendo para mim e para você que Ele veio restaurar todas as coisas ao seu plano original. Agora, para isso, eu preciso levar você e eu a entender uma última coisa do texto, que muito bonito no texto, mas não é explícito, precisa ser conectado de uma maneira mais cuidadosa, que é o seguinte: o que João pode nos ensinar sobre o propósito dos milagres para nós, que lemos o evangelho dele? Nós não estamos lá na história, então a gente não está vendo essas coisas acontecer, a gente está lendo o evangelho dele. Para que esses milagres registrados servem? Então agora vem a resposta de João. Não para saciar o desejo sensacionalista pelo sobrenatural, evidência de uma fé superficial, mas crer no testemunho de quem viu e registrou tais milagres. Deixa eu explicar. Lembra que eu falei que tem alguns que creem no Evangelho de João, mas sua fé não é robusta? Pois é isso que acontece em algumas ocasiões. O capítulo 2 eu já fiz referência. O capítulo 4 é aquele capítulo em que Jesus vai curar o filho de um oficial. E ele fala assim no versículo 48 do capítulo 4. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E isso não é bom sinal. Jesus não está falando, olha, então é por isso que eu vou fazer sinais. É ruim que se não acontecer prodígios você não vai crer. Jesus não está dizendo isso positivamente. Mas aquele oficial do rei era um homem que queria ver essas coisas acontecerem para crer em Jesus. Jesus é misericordioso, como ele frequentemente é com cristãos. Então presta atenção no que eu vou falar. Tem pessoas que querem defender os milagres, dizendo: pastor, mas aconteceu, pastor. Pois eu quero que você saiba que às vezes acontece, exatamente por causa da fragilidade da sua fé. Acontece não porque você crê muito, acontece porque você crê pouco. E Deus, na sua misericórdia, quer levantar você e eu na nossa incredulidade. Deus fez isso. Deus fez isso com aquele oficial do rei. Mesma coisa que ele fez quando ele multiplicou os pães para aquela multidão. Aquela multidão queria fazê-lo rei, eles não tinham entendido o sinal. Mas Jesus mesmo assim multiplicou os pães porque ele teve misericórdia das pessoas. Mas a melhor história para mostrar o que eu estou tentando explicar a vocês é a história de Tomé. Por quê? Vai de novo para o nosso texto-chave, para a gente aprender essa última lição. Versículo 30 fala assim: na verdade, esse na verdade no original é alguma coisa assim, portanto, ou agora, concluindo. Está concluindo o quê? A história de Tomé.
E como é que acaba a história de Tomé? Versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus não quer que você e eu esperemos que essas coisas aconteçam para que nós creiamos. Essa foi a incredulidade de Tomé. João registrou essas coisas para que agora a gente leia o seu registro e creia. É por isso que eu coloquei no slide que não esperemos ver para crer, mas crer para ver. A gente deve esperar para ver. Crer para ver antes do que ver para crer. E agora talvez você pergunte assim: pastor, tudo bem, mas então não existem mais milagres? Agora o senhor assim acabou comigo, porque eu estava esperando que, né? O meu Deus é o Deus de milagres. A gente não cantou isso, pastor? Não cantais? E agora que eu quero que você compreenda por que Deus faz isso e como é que a gente deve pensar nisso. A Bíblia não nos autoriza a pensar que milagres não acontecem. E eu quero aqui afirmar que o nosso Deus continua o mesmo Deus poderoso. Mas é verdade que o propósito da Bíblia de confirmar, o propósito confirmador da mensagem já tenha passado. Eu não vejo mais razão de milagres acontecerem como acontecia no dia de Moisés, ou de Elias, ou dos apóstolos, que era para que as pessoas entendessem que eles traziam a voz do próprio Deus. Inclusive isso está registrado lá em 2 Coríntios 12:12. Paulo fala assim: os sinais do apostolado, eu mostrei para vocês através de sinais, prodígios, maravilhas. Quer dizer, vocês desprezam que eu sou apóstolo, mas eu mostrei para vocês os sinais. Mas ele não mostrou os sinais para que as pessoas ficassem assim, ó. Ele mostrou os sinais para que eles dessem ouvido à palavra apostólica. Então os milagres como sinais apontando para o mensageiro, ou dando crédito, confirmando o mensageiro, isso não parece mais ter propósito hoje. Mas Deus pode fazer milagres. No entanto, devemos vê-los como vislumbres do poder redentivo de Cristo para as nossas aflições. Então eu quero concluir com 3 lições simples que a gente acabou de ver aqui. Primeiro, milagres apontam para Jesus. Quando eu digo isso, eu quero dizer assim, ó, quando estudarmos milagres, e quando você convidar pessoas para vir para essa série, convide dizendo assim, ó, vamos conhecer mais Jesus. Porque as pessoas vêm por causa dos milagres. E frequentemente elas não vêm por causa do operador de milagres. Não é assim que a propaganda é feita em muitas igrejas? Você vem para a noite do milagre, você vem por causa do milagre. Pois Jesus queria que as pessoas viessem por causa do operador de milagres, o próprio Jesus. Então milagres revelam ou apontam para Jesus Cristo. Segunda, milagres são vislumbres redentores. Com isso eu quero dizer o seguinte: quando Jesus trazia alguém da morte para a vida, embora essa pessoa dali a alguns anos iria morrer de novo, Jesus estava apontando para coisas que ele iria fazer lá no fim, a ressurreição dos mortos. Quando ele saciava a fome daqueles que estavam famintos, ele estava tentando mostrar que há uma terra que mana leite e mel, e eu não estou falando de Canaã. É uma terra gloriosa, onde nada falta. Quando Jesus acalmava a tempestade, ele estava tentando fazer-nos pensar no dia em que nós não teremos mais distúrbios e catástrofes nos amedrontando. Então, esses são vislumbres redentores de Cristo. Eles não são feitos para serem dados sempre, mas para você lembrar que um dia Jesus vai fazer coisas gloriosas. E por último, é assim que eles são instrumentos para a fé. Então perceba, não é Deus repetindo esses sinais o tempo todo, mas é levando você a olhar para Jesus e a saber que os sinais que ele fez durante o seu ministério aqui são vislumbres de coisas maiores que ele vai fazer. É engraçado que nós olhemos para esses milagres e nos espantemos com eles, e eles são espantosos, mas eles são só um pedacinho. Você imagina Jesus acalmando a tempestade e os discípulos assim, ó, e diz o texto que eles ficaram pasmos. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas vai haver um dia em que Jesus vai trazer ordem não só para um mar pequenininho, lá na região de Israel. Ele vai fazer isso com toda a criação. E eu não estou falando só com o planeta Terra, não. Estou falando com as galáxias e tudo que ele fez. Ele vai botar ordem em tudo. Pela palavra
do seu poder. É assim que a gente é levado a crer. E eu espero que essa série sirva para fortalecer a sua fé. E aqueles de vocês que não creem, queira Deus que você venha a ver Jesus antes do que só os milagres de Jesus. Tudo bem, a série é sobre os milagres de Jesus. Mas o nosso intento, o intento de João era para que você visse a Jesus. Nós vamos orar, pedindo que Deus desperte fé nos incrédulos e fortaleça a fé dos que já são fiéis. Senhor, os milagres estão colocados na Tua Palavra para nos ensinar muitas coisas. Dentre elas que nós temos que crer e crescer na nossa fé. Portanto, a nossa oração nesta manhã é que essa próxima série que estamos começando sirva para nos ajudar a amar e a admirar a Jesus ainda mais. Nós queremos adorá-lo. Ensina-nos a fazer isso mediante as demonstrações do Seu poder. Nós oramos em nome dEle. Amém.